Estão me ouvindo agora? É isso aí. Então vamos falar da nossa agenda. Nós estávamos... A paz do Senhor, irmãos. Cadê? Estávamos aí com um probleminha, estávamos sem som, mas agora voltamos aí. Todos estão me ouvindo? Se alguém não estiver ouvindo... Sim, a irmã Solange disse que agora sim. Então, amém. Vamos dar continuidade. Eu estava falando sobre a nossa agenda semanal. Então, às segundas-feiras, o nosso culto de oração às 20 horas, transmitido pelo Facebook, mas eu estava dizendo, se você puder, esteja conosco na igreja, né? É muito melhor nós estarmos lá orando, unidos como o corpo de Cristo que somos. É totalmente diferente. Então, se você puder, esteja conosco lá. Às terças-feiras, nós temos, então... a cada 15 dias, a reunião das mulheres e o nosso culto de ensino. Hoje nós estamos tendo o nosso culto de ensino. Semana que vem, às 20 horas, apenas pelo Facebook, nós temos então a nossa reunião de mulheres. Na quarta-feira, o nosso culto da resposta às 20 horas, ele é transmitido pelo Facebook, pelo YouTube, mas também presencialmente. Se você puder também, esteja conosco assistindo presencialmente. Às quintas-feiras nós temos o nosso momento de clamor, né, ao Senhor, o clamor das 18 horas, com a pastora Carmélia e o evangelista Vanderlei. Nesse sábado, às 10 horas, nós estaremos então na igreja, vamos estar aí num culto de consagração ao Senhor, né? É o sábado que antecede a Santa Ceia. Então, que vai acontecer no domingo. Então, domingo, no sábado, nós estaremos lá na nossa igreja às 10 horas da manhã, nos consagrando. Se você puder, esteja em jejum, né? Faça um jejum, se consagre ao Senhor, se separe ao Senhor, né? Por esse momento, é importante. Então, não se esqueça, sábado às 10 horas a consagração. E domingo, o culto da família. Vamos ter então a Santa Ceia às 10 horas, apenas presencial, nós não temos a transmissão, e às 17 horas nós temos então nós temos o culto presencial e online acontecendo pelo Facebook e pelo YouTube. Não esqueçam de fazer as suas inscrições, irmãos. O presbítero Felipe já disponibilizou nos grupos para que as inscrições sejam feitas. Façam, é importante, ainda estamos num período de pandemia, né? E precisamos aí estar atentos ao número de membros que vão estar presentes nos 2 cultos. Então, não esqueça de fazer a sua inscrição. Bom, dando continuidade, então, aos nossos estudos, né? No nosso livro, na revista na qual nós estamos usando, de dons espirituais e ministeriais. Hoje, nós vamos falar, então, no nosso estudo bíblico, a lição número 5, né, que seria os dons de elocução. Para nós estarmos relembrando, né, aqui nessa tabela, nós temos a classificação geral dos dons, né, que está descrito lá na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 12. A nossa lição 3 foi sobre dons de revelação, onde falamos sobre a palavra de sabedoria, a palavra do conhecimento e discernimento de espíritos. Há 15 dias atrás, o pastor Danilo falou sobre dons de poder. Então, ele falou sobre fé, sobre cura, sobre operação de milagres. O que foi, Danilo? Deixa eu arrumar aqui. O Danilo está falando que eu estou torta aqui na imagem. Então, vamos ver aqui. Melhorou? Melhorou, Danilo? Então, olha só, 15 dias atrás, o pastor Danilo falou sobre dons de poder, então ele falou sobre fé, sobre cura e operação de milagres. E hoje nós vamos falar, então, na lição 5, sobre dons de elocução, onde vamos estar falando sobre profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Irmãos, é importante, né, nós entendemos, vamos ler aqui um versículo, olha só, aqui em 1 Coríntios 14, dos versículos 2 ao 3, diz assim: porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens,
senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala em mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então, veja, irmãos, é importante nós entendermos que os dons de profecia, de variedades de línguas e de interpretação das línguas apresentam um propósito importante, né? Uma função importante, que é do quê? De edificar, exortar e consolar a igreja de Cristo. E na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 14, depois façam aí a leitura do capítulo todo, como lição de casa, Paulo, né, vocês vão perceber que Paulo instrui sobre a importância, né, e o uso correto desses dons, pois trata-se de manifestações sobrenaturais vindas de Deus e não podem aí ser utilizadas na igreja de qualquer forma, né, de forma incorreta. Então, assim, o pleno entendimento desses dons, né, nos desperta para que não sejamos enganados por falsas manifestações, que infelizmente ocorrem muito nos dias de hoje. Infelizmente ocorre isso em algumas igrejas. Então, no decorrer do estudo de hoje, nós vamos aí abordar os pontos importantes acerca desse tema. Então, dons de elocução. Irmãos, o que significa elocução? Né? Hoje o pastor, durante o momento de devocional, isso fugiu a palavra, obrigada, pastor Danilo. No momento do devocional ele falou, né, sobre o estudo de hoje e falou elocução, né? Acho que tem a ver com fala. Exatamente, né? Então, o que significa elocução? Significa a ação ou efeito de enunciar, ou seja, de pronunciar o pensamento por palavras, né? É um modo de expressar-se oralmente ou também através da escrita. Vamos ler o que diz lá em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Olha só o que diz. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todos sempre. Amém. Irmãos, quando ensinamos ou pregamos, né, não pode ser aquilo que vem de nós, né, de nós mesmos, ou que nós queremos falar, ou que nós bem entendermos falarmos, né? Não. Falar segundo as palavras de Deus é falar, ensinar ou pregar segundo a vontade dele e não a nossa. E sabemos que né, alguém pode estar se perguntando, sabemos o que o Senhor quer que seja falado? Irmãos, sem conhecê-lo, não podemos falar sobre ele e nem sobre o que ele quer, né? Se não o conhecemos e não sabemos o que ele quer, tudo o que falamos não passa de palavras vazias, de palavras que vêm de nós mesmos, né? Alguns acabam querendo ministrar pela força, pela imposição ou repressão, mas os que são de Deus ministram pela força que vem do Espírito Santo de Deus, ou seja, poder, amor e moderação, como está lá referenciado em 2 Timóteo 1,7. E dessa forma, tudo o que fizermos, seja em palavra ou ação, será realmente por meio de Cristo, né? Para a honra e a glória de Deus, e não dos homens. Está referenciado isso lá em Colossenses 3,17. Mas, irmãos, Deus sempre quis comunicar-se com os homens, né? O relato bíblico sobre a criação do ser humano demonstra isso, né? De modo bem evidente, que Deus comunicava-se diretamente com o ser criado. Nós vemos isso lá em Gênesis. E sem dúvida, né? Ao pôr o homem no jardim, para ser responsável e guardador desse jardim, Deus deu as instruções necessárias, fazendo-lhe o que? Ouvir a sua própria voz, né? Veja, Adão ouvia a voz do Senhor, né? Adão andava com o Senhor no jardim. Então veja, e o fez aí falando o quê? Diretamente com o ser criado. Então veja, com a queda do homem, rompeu-se essa comunhão com Deus. Antes, sentiam a satisfação em ouvir a voz de Deus, que lhes parecia o quê? Uma música suave aos ouvidos, pois foram os primeiros sons que penetraram aí nos ouvidos, né, do ser criado, naquele momento inicial da criação. Veja que maravilha, né? Você ser criado e o primeiro som a ser ouvido é a voz de Deus. E, irmãos, a história ela se repete, infelizmente, pois se o homem, né,
e muito mais o crente não zelar pela comunhão com Deus, o pecado destrói a comunicação com o Senhor. Nós não conseguimos mais nos comunicar com o Senhor. Mas Deus pode se comunicar com seus servos hoje, sim. De que forma? Através da leitura da Bíblia, através de uma pregação, de um ensinamento. Por exemplo, Deus pode falar conosco hoje através desse ensino, não é? Por que não? Visando sempre o quê? A edificação. E de modo sobrenatural, o Senhor usa pessoas com os dons especiais de expressão verbal ou de elocução para transmitir o quê? A vontade dele, né? Então, a sua vontade, as suas orientações, as suas exortações, a sua direção. E pelo dom de profecia, Deus supre aquilo que muitas vezes, em uma mensagem ouvida em um culto, não consegue suprir. Irmãos, com certeza vocês já devem ter presenciado quando no meio da igreja uma serva, um servo de Deus que tem esse dom, né, de profecia, levantar-se e entregar uma mensagem, por exemplo, de exortação, de alerta ou de edificação para toda a igreja. Via de regra, né, a profecia autêntica, ela provoca o quê? Uma alegria e glorificação a Deus naquele momento da entrega, né? Em outras ocasiões, o dom de variedade de línguas é usado por Deus com interpretação, né, para confortar a igreja, ou equivalendo a uma profecia com interpretação para consolar, edificar o seu povo. Então vamos começar falando desses dons, né? Aqui a gente só citou resumidamente. Vamos iniciar falando sobre o dom de profecia. Vamos ler aqui 1 Coríntios 12:10, olha só o que diz. E a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro dom de discernir espíritos, como nós já falamos nas aulas anteriores, e hoje vamos falar também, e a outra variedade de línguas, e a outra interpretação de línguas. Então, irmãos, o dom de profecia, né, no Novo Testamento, ele possui algumas diferenças em relação ao ministério profético do Antigo Testamento. Lá na Antiga Aliança, os profetas ou mensageiros de Deus tinham mensagens dirigidas a todo o povo, né, a nação de Israel. E em determinadas ocasiões, as pessoas individualmente falavam o quê? Com reis, profetas, a quem Deus quisesse enviar a sua palavra. No Novo Testamento, a mensagem profética ela é proclamada no seio de uma igreja, né? Dificilmente há uma mensagem para toda a nação, embora essa hipótese ela não é descartada porque Deus age e fala como Ele quer. Mas o que é, então, o dom de profecia? Né? No Antigo Testamento, a palavra profeta se refere ao homem que era inspirado por Deus para entregar mensagens dele para as pessoas. A gente encontra referenciado na palavra do Senhor lá em 2 Pedro 1:21. A palavra profetizar no Antigo Testamento significa o quê? A função do verdadeiro profeta quando ele fala a mensagem de Deus para o povo sob influência do Espírito Santo. A gente pode ver referenciado isso lá em 1 Reis, em Jeremias, em Ezequiel, enfim. E no Novo Testamento, a palavra grega, né, para profecia é profeteia, formada aí por dois termos. Depro, que significa adiante, antecipado, e feme, que significa falar, ou seja, falar antecipadamente, né? Então, veja, assim, nesses termos, profecia significa a declaração do que não pode ser conhecido por meios naturais. É a descrição antecipada da vontade de Deus, que quer com referência ao passado, ao presente, ao futuro, ou seja, falar em nome de alguém, em favor de alguém. Então, o dom de profecia é um dom especial, em que o seu portador, ele transmite uma mensagem para a igreja ou para alguém, inspirado pelo próprio Espírito Santo de Deus. Não é uma mensagem pessoal da parte, né, de quem está transmitindo, né? Não é de Deus, mas, né, percebam, ela é falada numa linguagem humana, né? Ou seja, ela é falada na linguagem no qual a pessoa que vai receber essa profecia também fala, para que ela possa entender o que Deus quer falar com ela, né? Então, irmãos, é necessário ter cuidado com as distorções que podem ocorrer aí na transmissão de uma mensagem profética na igreja de hoje. Olha só o que diz lá em Jeremias 23:28.
né? Capítulo 23, versículo 28, diz assim: o profeta que teve um sonho, que conte o sonho. E aquele em que está a minha palavra, que fale a minha palavra com verdade. Que tenha palha com trigo, diz o Senhor. Né? Não deve, irmãos, haver mistura da palha, aqui palha das profetadas, né, digamos assim, que ocorrem aqui e ali em certas igrejas, né? Não deve haver a mistura disso com o genuíno trigo, né, da verdadeira profecia transmitida por um servo ou uma serva de Deus pela inspiração do Espírito Santo. A profecia no Novo Testamento, que difere de uma pregação comum, né, é uma manifestação sobrenatural. E através, por exemplo, através da primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 30, nós entendemos, né, que o dom nos é dado por revelação através do Espírito. Então, uma pregação, ela pode ter um caráter profético, sim, né? Ela pode ter um caráter profético, mas nem toda pregação é uma profecia. Né? A profecia, ela tem de conter elementos, por exemplo, de revelação, de conhecimento e doutrina. E aqui cabe um esclarecimento, né, que sem dúvida a profecia ela resulta, né, de uma revelação espiritual e de conhecimento concedido por Deus. Mas não pode trazer nova doutrina, né, pois tudo o que consta na Bíblia é a palavra de Deus, que é suficiente e necessária para nossa edificação. Por isso, quando eu disse que a profecia deve conter doutrina, eu quis dizer que ela tem que ter o quê? Fundamento doutrinário, né? Tem que ser bíblico. A profecia ela não pode acrescentar nada ao que nós conhecemos a palavra do Senhor, ou seja, a Bíblia. E qual é a finalidade ou o propósito da profecia? Irmãos, como todos os demais dons espirituais, o da profecia tem propósitos especiais por parte de Deus para a igreja de Jesus, né? Para a igreja de Cristo. Só deve ser usado de forma correta, com base na palavra de Deus. Olha só o que diz lá em 1 Coríntios 12, versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Ou seja, irmãos, ou proveitoso para a igreja. Né? De maneira bem clara e até didática, o dom de profecia tem 3 finalidades básicas, né? Em proveito da igreja, como nós já lemos anteriormente. Lá em 1 Coríntios 14, 3, né, que fala, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então, vamos falar rapidamente sobre cada um desses propósitos, edificação, exortação e consolação, para que nós possamos ter o pleno entendimento. Então, vejam, edificação. Lá em 1 Coríntios 3, 9 diz, porque nós somos cooperadores de Deus. Né? Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Irmãos, assim como um edifício, né, ele é feito do quê? De pedras, né? Edificado pouco a pouco, com a união de elementos que são utilizados, né, materiais que são utilizados para a construção de um edifício, como por exemplo uma argamassa, tijolos, enfim, cimento. Da mesma forma, os crentes em Jesus são edifício de Deus. Né? A forma espiritual de um discípulo de Jesus, ela começa com a conversão e ela deve continuar por toda a vida, pouco a pouco, né? Com ensino da palavra, da doutrina do Senhor, para que haja o quê? A construção de um caráter cristão no crente. Mas às vezes é necessário uma mensagem especial, específica para alguém, né? Ou para toda a congregação. E aí que Deus usa um profeta para transmitir uma mensagem por parte de Deus, visando o quê? Corrigir alguma área para a edificação espiritual, por exemplo. Outra finalidade do dom de profecia, além da edificação, exortação. Irmãos, exortar tem o sentido do quê? De orientar, de ajudar, de ensinar, né? Deriva da palavra grega parakalau, que tem o sentido de confortar, inspirar, defender, guiar, né? Exortar não tem o sentido distorcido, entendido por muitos, né, ou alguns, de que significa o que? Uma ameaça, né, uma intimidação, uma briga, né, algo que causa pavor na igreja. Não, o verbo grego parakalau tem origem de uma, por exemplo, também de uma outra palavra, de um significado muito importante, paracleto, que significa o quê? Consolador. O título que é dado ao Espírito Santo.
Por isso, Paulo ensina que quem usa o dom de profecia para exortar deve fazê-lo com toda a longanimidade e doutrina. A gente vê referenciado isso lá na segunda carta que Paulo escreveu ao Timóteo, no capítulo 4, versículo 2. E uma outra finalidade, então, além da edificação e da exortação, seria o quê? A consolação. O Espírito Santo é chamado de Consolador, né? A gente vê isso lá em João 14,16. Ele é o Paracleto prometido por Cristo. Por isso também usa o dom de profecia, para transmitir mensagem de consolação, conforto, paz aos servos de Deus. Paulo diz que todos os crentes podem profetizar, né? Se Deus conceder tal dom, se for da vontade dele, visando o quê? A consolação da igreja. Olha só o que diz lá em 1 Coríntios 14, 31. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Irmãos, o Espírito Santo é o mesmo, né? Ele consolava no Antigo Testamento e ele continua consolando na dispensação da graça. A gente pode ver isso lá em 2 Coríntios 1, 4. Em cultos de oração, por exemplo, em círculos de oração, né? Jesus, nos cultos, né? Jesus tem confortado os seus servos, principalmente os que sofrem por causa do seu nome e do evangelho. Então veja, irmãos, o dom de profecia, portanto, ele serve para falarmos sobrenaturalmente aos homens, assim como daqui a pouco nós vamos falar, por exemplo, do dom de línguas, que serve para falarmos sobrenaturalmente a Deus, né? Por exemplo. Erros a serem evitados aí no uso do dom de profecia. Então, nós temos que nos atentar a isso, né? Porque esses erros acabam acontecendo, infelizmente, muitas vezes nas igrejas, né? No meio dos crentes. Então, vamos entender, né? Quais são esses erros que devem ser evitados. Por exemplo, usar a profecia para guiar a igreja. A mensagem através do dom da profecia, ela tem como finalidade, como nós já falamos por 2 vezes, exortação, edificação e consolação, né? Isso está referenciado em 1 Coríntios 14, 3. Ela não tem por objetivo guiar ou direcionar a administração da igreja local. A Bíblia Sagrada, né, que é uma profecia por excelência, é um manual da igreja e tem todas as orientações sobre a administração espiritual, humana e material da igreja cristã. Nós vemos lá em Atos 13, dos versículos 1 ao 3, que quando Deus quis enviar missionários, o Espírito Santo se dirigiu a quem? Aos líderes, como Barnabé, como Simeão, como Paulo, né? E não se dirigiu a um profeta em particular. Outro erro que deve ser evitado, usar o dom de profecia como um oráculo, né? O que é um oráculo? Previsão do futuro. Tendo em vista a finalidade da profecia, não é correto crente só fazer as coisas, né, se consultar um profeta. Então, eu preciso decidir por algo e eu preciso consultar um profeta para ver se eu faço ou se eu não faço, né? O que eu decido para minha vida. Não, né? Essa prática tem endeusado, infelizmente, algumas irmãs, alguns irmãos, a quem Deus deu o dom, para se tornarem aí, acabam se tornando o quê? Verdadeiros gurus de determinadas pessoas. Misericórdia por isso, né? Isso é um erro grave, isso não deve acontecer. Há exemplos de profetas nas igrejas, cujo lar acaba se transformando aí em lugar de verdadeira romaria. Há até os que praticam a chamada simonia. O que é isso? É o ato de vender favores divinos, bênçãos, cargos, né, eclesiásticos, prosperidade material, bens espirituais, coisas sagradas, enfim, profetizando para receber ofertas dos que lhe procuram, né? Misericórdia, irmão, misericórdia, não é assim. Deus, ele pode usar e tem usado homens e mulheres de caráter cristão incorrupto para consolar e orientar casos específicos de pessoas que precisam de uma palavra específica para eles, né? Mas é preciso ter cuidado. Por quê? Porque a profecia é para o proveito da igreja, tá? E não de domínio particular. Isso não impede que Deus, por algum motivo muito especial, porque é o querer dele, né, usar um profeta para falar com uma irmã ou um irmão em particular, tá? Mas isso deve ser lembrado, proveito da igreja,
né? Isso não tem que ser costumeiro. Eu preciso receber uma profecia. Então, fiquemos atentos quanto a isso. Um outro erro importante que nós devemos nos atentar: usar o dom de profecia como fonte de doutrina. Irmãos, é completamente errado e contraria a palavra de Deus. A fonte, né, por excelência, de doutrina é a própria palavra de Deus, né? Nenhuma profecia ela pode acrescentar ou retirar o que já foi revelado nas Sagradas Escrituras, né? E quem o fizer incorre aí no perigo de ser punido por Deus. Olha só o que diz lá em Apocalipse 22, dos versículos 18 ao 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas nesse livro. Então, fiquemos atentos, irmãos. Um outro erro que deve ser, então, não cometido, né? Devemos prestar atenção no uso do dom de profecia. Usar o dom de profecia de forma descontrolada. Irmãos, o dom de profecia ele deve ser usado na igreja com decência e ordem, né? Olha só, depois eu falei para vocês, leiam o capítulo 14 da primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Lá nos versículos, olha o que fala o versículo 39 e 40, né? Paulo termina o capítulo 14 dizendo isso, né? Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Irmãos, a igreja em Corinto, como nós já vimos, possuía todos os dons, né, operando no seu meio. Talvez por isso, né, houve que se achasse alguém que se achasse mais importante ou mais santo do que outros, né, que não possuíam dons, e achavam-se aí no direito de usar os dons como bem entendessem. Por isso Paulo acabou exortando quanto à necessidade da ordem e decência no culto, né, em relação a esses dons. Nós vamos falar de um outro dom agora de elocução, né, nós falamos do dom de profecia, vamos passar agora por variedade de línguas. Irmãos, o fenômeno pentecostal de falar em línguas estranhas, ele também é chamado de glossolalia, que é um fenômeno que teria se dado sobretudo na comunidade cristã de Corinto. Nós vemos isso lá em 1 carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 10, e no capítulo 14, dos versículos 2 ao 19. Mas também nas comunidades cristãs de Cesareia e Éfeso. Nós vemos isso lá em Atos 10, 46 e em Atos 19, versículo 6. Não é a mesma coisa que o falar em outras línguas, mas um fenômeno em que a pessoa profere sons, né, que são ininteligíveis e palavras sem nexo que se tornariam compreensíveis apenas para quem possuísse o dom de interpretação, né, que é um outro dom de elocução, que daqui a pouco nós vamos falar sobre ele. Então, ele apresenta dois aspectos importantes, o dom de variedade de línguas, que é o quê? É o falar línguas estranhas como evidência do batismo com o Espírito Santo, né? E o segundo aspecto importante é que é o dom de variedade de línguas. Olha só, vamos falar inicialmente sobre essa evidência do batismo com o Espírito Santo. Irmãos, os discípulos, eles só entenderam que seriam revestidos de poder, né? Como nós podemos ver lá em Lucas, no capítulo 24, no dia de Pentecostes, quando foram envolvidos, então, no mover do Espírito Santo de Deus, com evidências exteriores e perceptíveis que marcavam a nova fase aí da história da igreja de Cristo. Só que existem os cessacionistas, né? Quem são esses? São aqueles que ensinam que os dons do Espírito Santo, apesar de terem sido de fundamental utilidade e importância nos primórdios da igreja cristã, eles cessaram, então, né, de existir ainda no período da igreja primitiva, ou seja, foram apenas para o período dos apóstolos. Então, eles afirmam que o batismo com o Espírito Santo é a própria salvação, né? Não é o falar em línguas estranhas, né?
Então, irmãos, assim, nós respeitamos os irmãos de outras denominações que creem assim, mas discordamos plenamente dessa teologia cessacionista, né? Por quê? Por não se harmonizar com o que o Novo Testamento nos ensina sobre o batismo com o Espírito Santo. A Igreja de Jesus, hoje, mais do que nunca, né, precisa do revestimento do poder do Espírito Santo e da manifestação dos dons espirituais. E em suas últimas instruções, por exemplo, antes da ascensão, Jesus disse aos discípulos, que inclusive já eram salvos, né, que eles receberiam um novo batismo. Né? Olha só o que está lá em Atos 1, capítulo 1, versículo 5. Diz assim: porque na verdade João batizou com água, mas vós serei batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Irmãos, notem que o verbo ser está no futuro, né? Eu grifei aí de amarelo. Eles sereis, né? Eles sentiram que foram cheios do Espírito Santo quando falavam em línguas estranhas a si próprios. Olha só o que diz em Atos 2:4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Eles já eram salvos, já haviam sido batizados na água e foram posteriormente batizados, né, com o Espírito Santo. Nesse aspecto, irmão, as línguas, elas não precisam de interpretação, né? O crente, ele pode falar só com Deus, como nós vemos lá em 1 Coríntios 14, dos versículos 2 ao 28. E pode ser dado a todos quanto buscarem o batismo com o Espírito Santo. Né? O movimento pentecostal, ele não é propriamente moderno. Né? Ao longo da história da igreja, Deus levantou crentes fiéis, líderes importantes que desejavam ver a igreja local movida pelo poder do Espírito Santo. Nós conhecemos muitas dessas histórias, né? Até chegar lá no dia 9 de abril de 1906, que é a data no qual as pessoas começaram a ser batizadas com o Espírito Santo de forma sobrenatural na Rua Azusa. Né? Essa é uma história bem conhecida por cada um de nós. E que se tornou lá um lugar histórico para o movimento pentecostal moderno. Espalhou-se pelo mundo, né? E chegou no Brasil em 1911 com os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren, que se fixaram no Belém do Pará, onde ali, né, iniciou-se também um Pentecostes, né, nas igrejas locais. As pessoas, elas falavam em línguas estranhas e recebiam dons espirituais sobre a unção do próprio Espírito Santo de Deus. Né? Então, vamos falar sobre o dom, esse dom de variedade de línguas. Ele difere das línguas, né, como evidência do batismo com o Espírito Santo. Pois não é um dom dado a todos que quiserem, né? Assim como os outros dons. É dado a cada um como o Espírito quer. Né? Nós vemos isso lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, dos versículos 11 ao 30. Também não é uma capacidade aprendida humanamente. Né? Existe um pastor importante na história aí, ele foi um pastor superintendente geral de Assembleias de Deus nos Estados Unidos entre os anos de 1986 e 1993, chamado Guy Raymond Carson. Né? Ele diz em um dos seus livros intitulados de Dinâmica Espiritual que o falar em línguas é expressar-se com palavras que nunca aprendemos, mas que nos são comunicadas diretamente pelo Espírito Santo. Quer dizer, nós só falamos porque o Espírito que habita em nós nos direciona para que falemos, né? Mesmo nós não entendendo, naquele momento nós não conseguimos entender o que estamos falando, né? Não se manifesta através de palavras pensadas de antemão, né, ou vocalizadas pela pessoa que está falando. Essas línguas, elas constituem, como ele descreve, um milagre vocal e não um milagre mental, porque você não pensa para falar, né? A mente se faz espectadora e os ouvidos a atendem, e por isso que nós falamos, né, em mistérios. Olha só que bacana, né? Essa colocação desse pastor. E qual a finalidade do dom de variedades de línguas? Né? Irmãos, com base na palavra de Deus, nós podemos dizer que o dom de variedades de línguas tem finalidades múltiplas, como, por exemplo, edificação da igreja.
né? Como vimos, os dons não são dados para promoção pessoal de quem os possui, né? Todas as manifestações espirituais concedidas pelo Espírito Santo são para edificação no seio da igreja. Paulo diz que todos os dons devem contribuir para a edificação da igreja. Olha o que diz lá em 1 Coríntios 14, 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Irmãos, essa exortação, né, essa chamada de atenção, esse ensinamento, ele tem caráter atualizadíssimo para os dias de hoje, né, para a igreja de hoje. Desse modo, uma finalidade fundamental do dom de variedade de línguas é o quê? Transmitir à igreja uma mensagem em línguas, e por isso precisa o quê? De uma interpretação, para que aquela seja edificada, ou seja, para que a igreja seja edificada. E essa interpretação é feita pelo dom de interpretação de línguas. Daqui a pouco nós vamos falar sobre ele. Então, trata-se o quê? De um milagre, né? Pois quem fala as línguas, bem como quem as interpreta, não as conhece, né? Nós vemos isso lá em 1 Coríntios 13, no versículo 1, ou seja, conforme o Espírito Santo concede que se fale, né? Então, olha que interessante. Outra finalidade, edificação pessoal. Então, veja, edificação da igreja, né? Então, quando se fala em línguas, né, em variedades de línguas, línguas estranhas, para a igreja existe o que? A necessidade de um outro dom presente, né, em algum crente presente naquele local, para que haja uma interpretação e a igreja possa entender o que Deus quer passar para a igreja. Agora, para edificação pessoal, a variedade de línguas ela pode ser útil, então, também para a edificação pessoal. Paulo ensina sobre isso de maneira bem clara. Vamos ver lá em 1 Coríntios 14, 4, versículo 4, onde ele diz: o que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja, né? No caso do crente falar línguas, para sua edificação pessoal, não há necessidade de interpretação, né? Olha só o que está lá em 1 Coríntios 14, 28. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Irmãos, é um dom valioso para a edificação pessoal, né? O crente cheio do Espírito Santo e edificado por Deus pode ser usado, por exemplo, em reuniões para edificação da igreja através do dom de interpretação de línguas também, né? Por isso que nós devemos buscar por esse dom, para termos essa edificação pessoal, né? Então, daí a necessidade da busca também do dom de interpretação. Olha só o que está lá em 1 Coríntios 14, dos versículos 12 ao 13. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja, pelo que o que fala língua estranha, ore para que o possa interpretar, né? Dessa forma, fica bem claro que o dom de variedade de línguas pode servir para a edificação da igreja, desde que haja o quê? Uma interpretação sobrenatural pelo Espírito Santo. Então, se você fala em línguas estranhas, né, e se edifica com isso, porque nós nos edificamos, né, quando falamos em línguas estranhas, nós estamos falando com o próprio Deus, busque por isso, busque também por o dom de interpretação de línguas, né, por que não? Mais uma finalidade, né, do dom de variedade de línguas, glorificação a Deus. O livro de Atos dos Apóstolos, ele registra o episódio da ida de Paulo à casa do centurião Cornélio. Por o quê? Por revelação do Espírito Santo, né? Nós vemos lá em Atos 10, os versículos 3 ao 8 e em Atos 18, 20. Os judeus tradicionais que se encontravam ali ficaram maravilhados, pois ouviam então as pessoas falando línguas estranhas em adoração a Deus. Irmãos, na descida do Espírito Santo, no dia do Pentecostes, as pessoas de diversas nações ali presentes ouviam os apóstolos, né, após o batismo com o Espírito Santo, falar grandezas de Deus. Isso está lá em Atos 2:11. E nada mais natural que essa finalidade, né, de glorificação ao próprio Deus, pois Jesus disse que enviaria o Espírito Santo com a missão de quê? De anunciá-lo, de glorificá-lo, né? Então, obviamente, isso é uma finalidade que nós já deveríamos conhecer, né? Olha só em João 16,14 o que diz: ele me glorificará porque há de receber o que é meu e vou-lo há de anunciar, né?
Se um dom, ele não glorifica Cristo, em sua manifestação, não deve ser considerado proveniente do Espírito Santo. Mais uma finalidade, comunicação sobrenatural da parte de Deus. Né? Aquele pastor que eu já comentei, existe um outro pastor também, pentecostal, teólogo, tradutor, escritor e inclusive perito em línguas bíblicas, chamado Gordon Crawl. Ele relata em um dos seus livros um caso ocorrido em 1906, né, de uma jovem que era suíça, ela falava apenas o alemão, né, e ela foi para os Estados Unidos para estudar no Instituto Bíblico. E um irmão foi buscá-la, né, assim que ela chegou no país. E de imediato a convidou para orar por um amigo que estava doente. E também de imediato, né, o relato desse pastor diz que essa moça ela se recusou, dizendo que ela não faria nada naquele país antes que ela aprendesse a língua, né, daquele país, que é o inglês. O irmão respeitou e a deixou em casa, né, e foi fazer a visita ao amigo doente sozinho. Mas o Espírito Santo de Deus, no relato dele, né, ele fala que o Espírito Santo de Deus inquietou aquela jovem, né, fazendo-a sentir que a decisão de não ter ido orar por aquela pessoa doente não era da vontade dele. Na verdade, ela tinha manifestado a sua própria vontade. Então, ela de imediato entendeu, né, essa inquietação por parte do Senhor. E o relato conta que ela saiu, né, da onde ela estava, sem falar uma palavra em inglês, né, com o endereço que ela tinha nas mãos e foi até esse amigo na casa desse doente. E o relato conta que foi difícil ela conseguir chegar lá, porque ela só falava alemão, mas ela chegou, né? Era propósito do Senhor. E o relato diz que ela começou a orar, e ela começou a orar em alemão, né, pelo enfermo, para que Deus o curasse. Porém, irmãos, o relato mostra que o sobrenatural aconteceu e ela foi tomada pelo Espírito Santo e começou a orar em inglês, né? E ele relata que foi um inglês perfeito, um inglês que realmente parecia que ela dominava aquela língua. E o doente foi curado de imediato, né? Não só isso, mas o dom o quê? De variedade de línguas, né? Nessa moça. E ela passou a falar e aí o inglês fluentemente, realizando lá os estudos que ela tinha ido fazer em um outro país e orando pelos que precisavam da sua ajuda. Então, veja, irmãos. Mas você pode estar pensando, então todo poliglota ele tem o dom, né, de variedade de línguas. Poliglota é aquela pessoa que fala mais de 3 ou 4 línguas, né, mais de 2 ou 3 línguas, né, idiomas. Não, né? Por quê? Porque um poliglota ele estuda para falar outras línguas, né, que não seja o idioma dele. Não, né? E quando nós falamos do dom de variedade de línguas, é como aconteceu nesse relato. Uma pessoa que só falava um idioma, mas o Senhor, né, a agraciou para que ela falasse num outro idioma. Por quê? Porque era vontade dele, né? Ore por isso, meu irmão, né? Ore por isso também. Se for da vontade do Senhor de te usar, né, de forma diferente, Ele também vai te agraciar, vai nos agraciar, mas nós temos que estar dispostos, né? Nós temos que estarmos ali, né, íntimos dele, em comunhão com ele. Por isso, irmãos, dizer que esse dom, né, é como os sensacionistas falam, que esse dom foi apenas para a época dos apóstolos, é sem dúvida um preconceito contra o próprio poder ilimitado do Espírito Santo. E uma última finalidade aí seria então um sinal para os descrentes. Praticamente todo o capítulo 14, né, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, se refere ao uso dos dons, né, nas reuniões da igreja local. Ali ele orienta, né, quanto à ordem e aos cuidados no uso dos dons. Com relação ao dom de línguas ou variedade de línguas, ele diz que ao falar línguas na congregação deve ser acompanhado de interpretação de línguas para que a igreja possa ser edificada, né, caso isso venha acontecer. Então as línguas elas servem para a edificação da igreja, desde que sejam interpretadas para toda a congregação. E também servem de sinal para os não crentes, da mesma forma se houver interpretação profética, né? Então, no meio da nossa igreja, né, isso nunca vai acontecer se não houver, né, algum irmão agraciado com dom de interpretação de línguas, né? O Senhor não fará isso, porque senão a igreja não vai ser edificada com aquilo que está sendo falado. E por fim, nós vamos falar então do outro dom de elocução, né, que é a interpretação de línguas.
nós já vimos que o dom de línguas, ele propicia mensagens de edificação para quem o possui, né? E para a edificação da igreja necessita então do quê? Do dom de interpretação. E isso é possível através então desse dom. O que é então esse dom de interpretação? É um dom de manifestação de uma mensagem verbal, né, sobrenatural pelo Espírito Santo. Não se trata de uma tradução, né, daquilo que está sendo falado, mas de uma interpretação do que está sendo falado. O dom de línguas, ele prescinde do dom de interpretação de línguas para que seja útil para a edificação da igreja, como nós já vimos até agora, porque Paulo deu preciosos ensinamentos à igreja de Corinto sobre isso, né, sobre o uso dos dons. Ao que parece, o dom de línguas era muito usado, mas sem o equilíbrio espiritual e emocional necessário. Esse dom, ele deve andar sempre lado a lado com um dom de línguas, né, no seio da igreja. Podemos dizer aí que eles são o quê? Dons geminados, né? Como eu disse anteriormente, o Senhor não vai edificar a sua igreja com alguém falando em línguas estranhas para a igreja, se não houver, então, um outro irmão que possa, então, interpretar. Ainda falando sobre esse pastor no qual eu citei, esse último, chamado Gordon Crowe, perito, né, em línguas bíblicas, ele diz que a interpretação, né, ela é tão milagrosa quanto a própria língua. E é isso que quer dizer que quem possui o dom de línguas não vai procurar decifrá-la com a mente, mas sim pede, recebe a interpretação da mesma fonte divina de onde surgiu a língua. Isso não quer dizer que o dom de interpretação de línguas é um outro tipo de dom de profecia, tá? Porque a profecia ela é autossuficiente na sua ação para quem a ouve. O dom de interpretação de línguas depende da mensagem que vai ser anunciada em línguas, para quem tem o quê? A eficácia para isso. Finalidade, então, né? A finalidade principal é a de interpretação da mensagem, não é tradução, é interpretação, né, da mensagem transmitida à igreja. No culto pentecostal deve haver então o que? Sabedoria e humildade no uso dos dons. Não é comum haver quem tenha todos os tipos de dons, né? Normalmente o Espírito ele vai distribuir a cada um como ele quer. Quanto mais dons houver numa igreja local, maior será a sua edificação espiritual. E a palavra de Deus é a fonte primária e mais importante para a edificação do crente. Mas como nós vimos até agora, os demais dons também contribuem para a edificação da igreja. Então, meu irmão, ore por isso, né? Ore por isso para que você seja contemplado pelo Senhor com esses dons, né? Por que não? Né? Não queremos aí uma igreja, nossa igreja, sendo cada vez mais edificada espiritualmente. Ore por isso, né? Ore para que o Senhor possa conceder dons diferentes, né, entre nós. E para nós concluirmos, os dons de elocução, então eles têm grande efeito na transmissão da mensagem por parte de Deus para os crentes e nas igrejas. Paulo diz que os dons eles devem ser o quê? Procurados. Né? Pois ele sabia o valor das manifestações espirituais, da edificação de todo o corpo, né? Para a vida pessoal do crente. E isso não modificou, isso é até hoje. Então, ainda que haja pessoas em diversas igrejas que não aceitam, né, a atualidade do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais, graças a Deus, né, a realidade dos dons nas igrejas cristãs que aceitam, né, o Pentecostes hoje tem sido beneficiada, sim, pela presença do poder do Espírito Santo no nosso meio. Como nós, por exemplo, como a nossa igreja. Historicamente, são as que mais crescem. E quando eu digo crescem, não é só numericamente, mas na graça e na unção de Deus, né? Por isso que eu estou dizendo, vamos orar ao Senhor, vamos pedir ao Senhor que sejamos agraciados com outros dons. Sim, para edificação geral, né, da igreja, para que cresça em graça e unção de Deus, para ter pessoas mais comprometidas com a obra do Senhor, né? Vamos orar por isso. Então, olha só, irmãos, oremos. Oremos para que o avivamento não se apague no meio das igrejas cristãs até a volta de Cristo. Meu irmão, faça deste motivo a sua oração diária, né? Estamos precisando do avivamento, né? De um novo avivamento no meio da nossa igreja, né? No meio de nós. Então, ore por isso.
Ore para que possamos ser beneficiados aí pelo poder do Espírito Santo e termos uma igreja, né, crescendo em graça e unção de Deus, crescendo em servos que querem ali realmente servir a Cristo, né, que querem se colocar na posição. Ore por isso, meu irmão. Então, hoje esse foi o nosso ensinamento, né, o nosso ensino, né, a nossa lição 5. Se você tem alguma dúvida, meu irmão, escreva para nós, eu e o pastor Danilo estamos à disposição de vocês para tirar qualquer tipo de dúvida. Então vamos relembrar só a programação semanal da nossa igreja. Segundas-feiras o nosso culto de oração, às 20 horas pelo Facebook e presencial. A próxima terça-feira nós temos a reunião das mulheres às 20 horas pelo Facebook. Quarta-feira o culto da resposta às 20 horas pelo Facebook e YouTube e também presencial. Na quinta-feira, o clamor das 18, com a pastora Carmélia e o evangelista Vanderlei. E na quinta-feira também, às 20 horas, nós temos lá a nossa célula, né, com a geração escolhida. Tem sido bênção, né, os nossos pré-adolescentes têm ali ministrado versículos bíblicos e tem sido grandioso, né, o ensinamento também nessas células. Sábado, nós temos então a nossa consagração às 10 horas. Esteja conosco, presente na igreja, se consagrando ao Senhor, se consagrando, se separando, né? Vamos nos separar, né, ao Senhor. Isso tem que ser constante, meu irmão. Não é só porque no domingo tem a Santa Ceia, não, né? Nós vamos estar lá, sim, num culto de consagração, mas essa consagração ela tem que ser constante, todos os dias. Se você puder, vá em jejum, né? Vá em jejum, para que nós possamos mortificar a nossa carne e deixar o Espírito Santo mais à vontade, né? Que ele possa crescer em nós. E no domingo, o culto da família, onde nós teremos então a Santa Ceia do Senhor. Às 10 horas, apenas presencial, e às 17 horas, presencial e também pelo Facebook e pelo YouTube. Não esqueçam de fazer as suas inscrições. Nós agradecemos então. Vamos fazer uma oração final, né? Agradecendo então por esse estudo, pela noite de hoje. Senhor, nós queremos te agradecer, querido Deus, por mais essa noite na sua presença. Sê conosco, querido Deus. Fale, Senhor, conosco a cada dia, Senhor. Que possamos, querido Deus, estarmos ali, dispostos a buscar por dons espirituais diferenciados. Queremos, Senhor Jesus, sermos agraciados com esses dons. Queremos, sim, edificar, Senhor, espiritualmente a cada dia a nossa igreja, né, o corpo de Cristo. Ser conosco, Senhor, que possamos estar dispostos, querido Deus, a sermos agraciados a esses dons. Ser conosco, fale conosco, Pai. Nós te agradecemos por mais esse ensinamento, por mais essa noite na sua presença. Em nome de Jesus. Amém. Nós agradecemos a sua presença e nos encontramos então no culto de quarta-feira. Amém?